Seja muito bem-vindo a esse programa Sintonize com Você. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre a importância das pausas. Pois é, para isso, para este assunto, nós convidamos o Edu Chefe. Só que, enquanto a Bárbara fala sobre o chá da Bruta Flor, eu vou saborear. Ah, é? Eu vou dar uma pausa, então, para falar sobre o chá. Gente, meu nome é Bárbara Oxman, sou apresentadora, comunicadora e com uma grande dificuldade de fazer pausas na minha vida, né? Não é realmente um assunto que vai servir para modificar alguns hábitos. Gente, o chá da Bruta Flor já está disponível na nossa comunidade para quem quiser também sentir e experienciar esse chá que foi desenvolvido, né, Marco? Especialmente aqui para o nosso podcast. Tô louca para começar esse episódio. É um blend exclusivo. E o chá é um bom momento de fazer uma pausa, né? Exatamente. Aquele ritual, né, da gente sentir ali o aroma, despertar os sentidos ajuda muito a gente a se reconectar. Além dos benefícios que o chá nos trazem. Com toda certeza. Então, estamos aqui já no clima, né, para conversar com o nosso convidado super especial, Edu. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Estamos felizes e com presentes. Depois a gente vai falar, né? Os presentes que a gente ganhou aqui do Edu no início do programa, esse livro maravilhoso. Depois a gente coloca lá no grupo também. Edu, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui. Mas vamos explicar para quem está nos assistindo. Quem é o Edu? Muito obrigado pelo convite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou o Eduardo Chefe. Chefe é meu nome. Eu nasci assim, era Eduardo Chefe. Eu sou publicitário de formação e faz 12 anos que eu trabalho com grupos. Eu sou facilitador de grupos e palestrante. A minha mais nova palestra se chama A Pausa que Muda Tudo. E daí vem, eu acho, um pouquinho dessa inspiração que vocês estão trazendo sobre a importância das pausas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu escrevi esse livro, O Facilitador e a Facilitação, com o principal objetivo de promover conhecimento a respeito da importância da facilitação de grupos dentro do ambiente organizacional. Então a gente também pode falar sobre isso. Começo só dizendo que é um prazer imenso estar aqui com vocês. E com toda a audiência. Com certeza. O prazer é todo nosso. Mas vamos começar com as pausas. Tá. Como que você gostaria de iniciar? Sobre a falta que fazem as pausas ou sobre os benefícios que elas nos trazem? Sabe, Marco, que eu tenho percebido o incômodo da pausa. Incômodo? Principalmente para quem não está acostumado a pausar. Outro dia eu fui começar uma atividade dentro de um grupo de lideranças numa organização e o líder que fez a abertura do encontro junto comigo, ele é um líder que me conhece há muito tempo. A gente trabalha junto desde 2017. E na hora que nós começamos, a gente não tinha combinado nada. Nós demos bom dia e ele ficou em silêncio. E ele fez um sinal para mim não falar nada. E nós ficamos olhando para as pessoas. E algumas pessoas ficaram muito incomodadas. Ficaram muito desconfortáveis. Né? Gerou um incômodo muito grande. O que está acontecendo? E as pessoas perguntavam e davam risadas. E demorou um tempo para acalmar, para baixar. É uma frequência onda, né? Muito alta. E parece que quando a gente propõe a pausa, grita. Sim. A frequência grita. E as coisas reverberam. E esse silêncio, ele fala muito alto. E ao falar alto, as pessoas não querem escutar o silêncio. E aí, para não escutar o silêncio, a gente faz barulho. A gente fala. Então, o convite da pausa é que efetivamente a gente possa pausar. E essa pausa, ela não é aleatória, não é uma pausa num momento qualquer. O convite que eu trago para a pausa que muda tudo é principalmente quando a gente está em situações de tensão, quando a gente está enfrentando algum desafio muito grande e que a gente possa, e aí eu venho muito ancorado pela antroposofia do Rudolf Steiner, que a gente possa pensar, sentir e ponderar
antes de agir. Uhum. Existe um conceito que é do ser humano natural e do ser humano integrado. O ser humano natural não é feio nem é errado. Ele apenas é natural. E o que é esse ser humano natural? Ele pensa, ele sente, ele simpatiza ou antipatiza, atração ou repulsa, e a partir daí ele vai para a ação. Ele reage. Reações instantâneas, reações sem... Impulso. Exatamente. Impulso. Primitivo. Sim. Reativo. Toma lá, dá cá. Sim. Bateu, levou. Grita comigo, eu grito contigo. Respondo na mesma moeda. Sim. Tudo são reações. E não é bom para mim que eu reaja dessa forma. Nem para relação. Para nada. Mas principalmente não é bom para mim. E aí eu sou bem egoísta. Não é bom para mim que eu responda na mesma moeda. Só que esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito natural. E aí entra um convite para que as pessoas possam entender também qual é o natural de cada um. Porque para algumas pessoas o natural é paralisar. Sim, O tem pessoas que natural cristalizam. Congelamento, né? congela, Congelamento. Trauma, né? É. trava, não faz nada, Não reage. não reage e nem tem uma atitude. A reação é paralisar. E aí existem lideranças que veem situações acontecendo na organização e que deveriam tomar uma medida, que deveriam fazer alguma coisa. Não pode deixar passar. Tá. Mas na hora travei, na hora eu fiquei sem reação, na hora eu não soube o que fazer. O convite é que a gente, ao invés de pensar, sentir atração ou repulsa, antipatia ou simpatia e reagir, é o ser humano integrado. E esse conceito é do Rudolf Steiner, ser humano natural e ser humano integrado. O ser humano integrado, ele pensa, ele sente, ele percebe a simpatia ou antipatia, só que ele pondera. E aí ele sai da simpatia, antipatia e vai para a empatia. Mas o que está acontecendo? E ao ponderar, ele faz uma escolha. É bom para mim que eu não faça o que eu tô com vontade de fazer. É bom para mim que eu não diga o que eu tô com vontade de dizer. E isso não é fácil. E isso requer esforço e intenção. Então, a pausa, ela é extremamente necessária, eu percebo, porque nós vivemos situações extremamente reativas no ambiente corporativo. Nós vivemos um despreparo muito grande no ambiente corporativo, e eu estou falando do corporativo. Sim. Porque isso vale para o trânsito, para a fila do supermercado na hora do caixa, isso vale As relações. Relações, em casa. Vida em família, sociedade, né? Sim. a vida em sociedade. né? E nós somos seres sociais, né, Sim, Bárbara? sim. Então, Por natureza, né? Por natureza. natureza, mamíferos, né? Isso. Vivem no humanos, coletivo, né? Quem tá fora tá a perigo. E Né? somos intencionais, somos Se eu tô interpretativos. fora, eu tô à E mercê acima de ali, tudo, né? somos Com relacionais. certeza. Então, essa questão relacional, ou a gente fica no toma lá da cá, bateu, levou, responde a mesma moeda, o que não é saudável para as Ninguém relações, sustenta, ninguém sustenta. Muito tempo. ou a gente vai para uma pausa que muda tudo. Então, daí vem a história da pausa. Sim. Quando eu escrevi esse livro, eu fiz um check-in no livro e fiz um check-out. E no check-in eu convido as pessoas que elas encontrem uma posição confortável, que elas peguem um copo d'água ou que elas escolham um bom chá ou um café. Então agora já temos até dica de chá para as Exato. pessoas, Já né? faz, né? Hã? Tá ali orientado, né? É. Aham. Com certeza. Não, é muito legal e eu lembro assim um pouco do que eu estudei sobre o conceito da antroposofia, né? Essa questão que eles respeitam, né, os ciclos da vida. Então, a Isso. criança ali, a cada setênio, né? Ela é ensinada de acordo com o que ela está preparada para assimilar, sem antecipar, sem atropelar, sem atropelos, né? Então, assim, a gente tem o cérebro se desenvolvendo em certas etapas, né? O aprendizado, ele também tem que respeitar essas naturezas individuais do ser humano, né? É, a Isso é teoria muito dos bonito, muito setênios. respeitoso, assim, né? Isso, É. isso. Conceito de alma, né? Dentro da escola, né? É isso, É as muito escolas lindo, né? Waldorf, né? Isso, exato. Isso. E daí, Bárbara, tu tá trazendo os setênios, e os setênios é um respeito ao momento de cada um. Exato. A fase da vida de cada um. Uhum. Eu, durante um bom período, eu fui publicitário. Hoje, eu tenho 52 anos.
E quando eu olho para minha outra fase, para as minhas outras fases da minha própria vida, eu percebo um Eduardo que era muito agitado, um Eduardo que corria muito. Eu fui dono de agência de publicidade por 13 anos. Tá. Eu fazia negócios na noite. Eu saía todas as noites, eu ia em todas as festas, eu era muito RP, eu era muito para fora. Hoje, eu me percebo muito mais para dentro. Eu escrevi um livro, eu leio, eu tenho uma biblioteca, eu tenho meus discos de vinil, eu gosto de pausar, recolher. E eu continuo sendo o mesmo. Sim. Só que eu sou diferente, respeitando o eu próprio e percebendo a minha fase da vida, o meu momento. E o que acontece hoje em dia nas organizações são pessoas com diferentes fases da vida. Sim. Algumas muito para fora, outras muito para dentro, independente da idade. Não tem a ver com idade, tem a ver com o momento de cada um, com a essência de cada um. Como é que a gente pausa também e olha para o outro, que é diferente do que eu sou, que tem um outro momento. E aí, gente, só para encerrar essa fala breve aqui, a Bárbara tem o tempo dela, eu tenho o meu e o Marco tem o tempo dele. Cada um de nós tem o seu tempo. Porém, esse podcast tem o tempo dele. A organização tem o tempo dela. Algumas pessoas são mais lentas. Algumas pessoas são mais rápidas. Algumas pessoas são mais interiorizadas e mais analíticas. Algumas pessoas são mais extrovertidas e mais do fazer. Como é que a gente olha para tudo isso, trabalha junto, constrói junto, honra a inteligência coletiva e respeita o tempo da organização? Porque amanhã a gente tem que entregar esse trabalho. O prazo. Então esse tem sido um grande drama. Né? Gerenciar os tempos, respeitar os tempos. Sim. Outro dia no trânsito, eu escutei uma história de uma pessoa que é muito acelerada e ela estava no trânsito e o carro da frente andava muito vagarosamente. E a pessoa buzinava e a pessoa estava angustiada e estava nervosa e estava até com raiva porque o carro da frente ia muito devagar. Ao ultrapassar o carro, ele percebeu um filho, provavelmente, levando o pai com algum problema, com alguma questão, sabe lá, para o médico, mas ele estava numa situação de emergência. Claro. E ele não estava correndo porque tinha alguém acamado, com doença, com alguma questão ali. E ele parou e percebeu, puxa vida, eu não olhei para o outro. Com certeza. Eu estou cuidando do meu tempo. E eu estava preocupado com o meu tempo. E essa pessoa estava no tempo dela. Né? Como é que a gente olha para o outro? Como é que a gente respeita o outro? Como é que a gente cuida do outro? Então entra uma questão também que se reflete no ambiente de trabalho, que é, eu cuido só das minhas necessidades? Ou eu cuido só das necessidades dos outros? Ou eu consigo equilibrar? Seria o conceito de compaixão? Porque a compaixão, eu me lembro que o Jung falava, né? Que eu só consigo sentir compaixão pelo outro quando eu reconheço a dor do outro em mim. E aí tu te conecta. Porque tu não tá totalmente conectado ali nas tuas questões, né? Então, assim, pô, deixa eu ver o que tá acontecendo com a outra pessoa. Eu fiquei pensando até, tipo, no supermercado. Tu vai no supermercado, de tarde, tá aquele senhorzinho ali, e tu atrás, assim, tipo, meu Deus do céu, sabe? Quase que batendo nos calcanhar dele com o teu carrinho, né? Exatamente. Mas tu não compreende que, de repente, aquela pessoa ali, ela tem uma dificuldade de mobilidade, que talvez ela precise de ajuda, ela não tá enxergando, né? Só que eu só vou fazer isso se eu tiver aberto a esse sentimento. Ou está ali passeando. E tudo bem, né? E tudo bem, cada um. Mas por que isso ativa um gatilho de raiva? Ser humano natural. Pois é. Ser humano natural. Seria um ser menos evoluído, digamos assim. Não é feio nem é errado, é natural. Algumas pessoas, o seu ser humano natural é um porco-espinho. É a essência daquela pessoa. É a essência. A pessoa cujo ser humano natural é um leão. Outras pessoas, o ser humano natural, um gatinho. O bicho, é um boi que vê a cena e precisa ruminar. Ruminar. Aconteceu em janeiro, chega junho, ele vem falar contigo sobre aquilo que aconteceu em janeiro. Entendi. Cara, já passou, já tô noutra, já era. Ou não, ou daqui a pouco boi com boi falando, tá tudo bem, eles vão se... Mas assim, qual é a do outro? E o outro é outro, e cada um tem o seu tempo. Então, eu acho que tem um olhar aí de muita atenção
a gente está muito desconectado. Por mais que se fale nas conexões que estão emergindo e que estão nos possibilitando estarmos cada vez mais conectados, quando a gente olha para o ambiente organizacional, as conexões, elas são meramente transacionais. A gente transaciona o tempo todo. É um cobrando do outro. A reunião no Teams começa às 9 e termina às 10. Às 10h01 começou outra. Às 10h15 começa outra. E às vezes tu tem 2 reuniões ao mesmo tempo e tu escolhe em qual tu vai entrar e a tua cabeça tá noutra e tu tá numa. E tá todo mundo transacionando. E há um pedido, há um clamor por conexões mais relacionais. Isso não significa que a gente tem que jogar basquete com um amigo todo final de semana, que a gente tem que fazer churrasco juntos toda semana, ou que a gente tem que beber vinho toda semana. Para se dar bem com os colegas de trabalho, eu não preciso ser amigo. Ou não vai cobrar um isso. funcionário. Não é isso, mas que a gente precisa abrir um lugar de relacionamento. Por quê? Porque a gente coexiste, mas não convive. A gente coexiste por uma questão de estarmos aqui. Mas a gente não convive. A coexistência é inerente. Nós ocupamos aqui a mesma sala, estamos no mesmo lugar. E a convivência é uma escolha, né? A convivência é tudo que a gente fez antes. Que nós tivemos aqui uma conversa muito legal, nós nos conhecemos um pouquinho mais, nós nos cumprimentamos, nós falamos sobre alguns assuntos que são legais para cada um de nós. E isso vai abrindo portas e a gente vai se conhecendo. Só que no dia a dia não tem espaço, porque a angústia faturatória é tão grande, a cobrança por produtividade é tão grande, todo mundo tem que ser assertivo, ninguém pode errar, eu preciso performar, porque se eu não performo, eu sou julgado. Cara, e a gente não tá vivendo. A vida tá passando e a gente não tá nem percebendo. E muitas vezes esse excesso, não só de cobrança, mas principalmente de autocobrança, faz com que nós tenhamos uma performance menor. A gente não consegue performar por autocondenação, por autoexigência. Nós limitamos aonde nós podemos chegar. Ou seja, Marco, pelo que tu está dizendo, e eu concordo contigo, a exigência da performance nos faz não performar. Porque muitos lugares são orientados para resultado e esquecem que resultado resulta de algo. O que faz o resultado? Eu acredito muito na potência das conversas. Resultado emerge a partir da qualidade das nossas conversas. E eu posso, de certa forma, talvez até provar isso. Não com pessoas, mas com o próprio ChatGPT. Olha e para pensar o quanto a gente investe na qualidade dos prompts. Porque tem que dar contexto, porque tem que dar exemplos, porque tem que explicar bem direitinho. Quanto melhor é o prompt, melhor vai ser a resposta dele. E com um colega do lado não seria a mesma coisa? Não, mas o colega do lado ele tem que saber, é a obrigação dele. Então eu só falo, quero pronto, agora, em 10 minutos. Né? O quê? Com certeza. É isso, e né? se não ficar do jeito que eu imagino, não tá bom. Que loucura, né? Muitas vezes a gente deixa de aceitar o outro ponto de vista, algo que às vezes pode até ser melhor, porque eu idealizei de determinada maneira. E às vezes, Marco, não é nem só um outro ponto de vista, é a vista de um ponto, né? Exatamente. Lembra aquele desenho que é um 6 e vocês estão daí enxergando 6 e eu tô daqui enxergando 9? Cara, é a mesma coisa. Só que como a gente tá em locais diferentes, e aí, se eu for para aí, talvez eu também vejo 6. Se tu vier para cá, tu também vejo 9. Mas quem é que vai? Quem é que anda? Como é que a gente conversa sobre isso? Boa pergunta. Como é que a gente conversa sobre isso? Aí começa o meu trabalho dentro das organizações. Aí começa o meu trabalho de abrir, nutrir e sustentar espaços de diálogo. É um trabalho vivo. Já me aconteceu, e eu conto essa historinha no livro, de eu chegar num encontro, eu e um parceiro de trabalho, parceiro de facilitação, a gente está com um roteiro do encontro todo desenhado, algumas atividades, e a gente começa pelo check-in. E a gente vai fazer o check-in. E normalmente a gente faz o check-in no início, o check-out no final, e no meio a gente resmunga. Tá? A gente conversa, a gente fala.
Lá no check-in, é um espaço para todo mundo poder trazer um primeiro momento, uma primeira visão, que a gente faz uma pergunta Sim. inspiradora para o check-in. Uhum. Teve um encontro que nós abrimos o check-in às 8 horas da manhã, o encontro iria até o meio-dia, era 11h40 e nós continuávamos no check-in. Uhum. É uma necessidade daquele grupo ali, né? E aquele grupo Uhum. falava, e no primeiro que começou já vieram lágrimas, Uhum. já veio angústia, já veio muita Sim, coisa. só esvaziando ali, né? E era preciso. Claro. Aquilo era o Sim. que ia fazer bem para aquele Com grupo. certeza, com certeza. Eu me lembro que 3 pessoas falaram, e demorou muito, e nós nos olhamos, e cada um com a sua prancheta, cada um com o seu papel, nós nos olhamos, e a gente se conhece muito, a gente trocou olhares, cada um rasgou, Com a gente certeza, rasgou na sim, frente do sim, grupo. Sim. A gente rasgou. E aí tem um cuidado muito grande. Porque nesse caso, cabia fazer isso. Uhum. Nesse caso, nós estávamos lá para cuidar do grupo e para apoiar o grupo a se conhecer. Ah, perfeito. Cabia. Às vezes, a facilitação não é sobre cuidar do grupo. A facilitação é sobre, por exemplo, apoiar o grupo numa reflexão estratégica, No processo. num processo específico. Uhum. Olha, gente, temos aqui sei lá, um SWOT para fazer, um 5W2H, temos um método para seguir, faz parte, é uma etapa do nosso planejamento estratégico, vamos fazer uma análise de cenários, mas o grupo também precisa falar. Uhum. Mas eu não fui contratado para cuidar do grupo, eu fui contratado e o meu entregável é aquela planilha, Uhum. O processo. é aquele canvas, por exemplo. Uhum. Bom, aí eu preciso fazer ou uma escolha, ou eu preciso que o meu contratante esteja por perto e eu vou dizer assim, ó, só um pouquinho, pessoal, eu vou sair e já volto. Uhum. E aí eu vou conversar com quem me contratou. Eu vou dizer, olha, eu percebo, falando de prontidão do grupo, que o grupo não está preparado para isso. Sim. O grupo está com muita resistência, o grupo assim. Uhum. Quero saber o seguinte, vamos fazer aquela entrega ou podemos olhar para isso? Tá. E a pessoa vai me dizer, olha, Eduardo, eu acho que a gente pode fazer aquela entrega num outro momento. Vamos, tu consegue? Dá para ser? Dá para ser. Ou a pessoa vai me dizer, não, a gente precisa entregar hoje, Sim. precisamos dessa entrega. Uhum. Eu vou voltar e vou dizer, pessoal, nós precisamos fazer esse trabalho. Uhum. A gente pode ter outros momentos depois para discutir a relação. Mas agora não vai ser o momento de DR. Uhum. Agora a gente precisa entregar. Uhum. E eu preciso conduzir essa entrega. Sim. E aí eu vou facilitar o grupo, apesar de todos os seus percalços, a Sim. fazer essa entrega. Sim. Esse é o papel do facilitador. Porque isso, eu imagino, eu conduzi muitos grupos também de rodas de gestantes, e muitos anos. E às vezes é difícil o facilitador, quando percebe que alguém toma a fala, como é que tu corta essa pessoa? E tu vê que tem um tempo ali, tem outras pessoas que também necessitam falar. É delicado isso, né? É bem delicado. É bem delicado, né? Muitas vezes isso é aqui também. difícil a gente interromper a fala das outras pessoas. Eu interrompo a tua sempre. Não, mas como apresentadores que somos, É. tá? Isso precisa de um feeling, precisa de um treino exatamente para isso. Para muitas vezes deixar algo rolar, mesmo não estando no script, Sim, por vou assim puxar dizer, de volta. e depois trazer de volta. Isso. Ou a gente muda de rumo, Sim. ou a gente Que é a presença faz do o âncora, corte né? e traz para o controle. É. Agora, existem algumas teorias. A sobre brincadeira tudo é um dos métodos para fazer o corte. Isso, exato. isso. Porque aí tu traz leveza. Isso, exatamente. exato. E aí entra o ser humano integrado. Uhum. Aí eu podia dar uma patada. Porque o meu jeito seria dar uma patada. Entendi. O meu natural seria Interromper. mandar longe. Uhum. Tu não percebe que eu quero falar? Sim. Tu quer brilhar mais que eu? Tu tá ocupando o meu espaço? Uhum. Mas o meu ser humano integrado me convida a fazer uma brincadeira. Uhum. E às vezes, quando o ser humano natural fala mais alto, até a brincadeira sai torta. Com certeza. Exatamente. Não encaixa. Uhum. Ah, era só uma brincadeira. Mas ninguém entendeu. É. E se aí você for pensar Né? na brincadeira, nem você entendeu. É. E aí a pessoa pede desculpa. Ou não. Ou não. Ou não. E aí Lide começa... com isso. É. E aí começa aquela coisa de meter os pés pelas mãos. Uhum. Então, tem uma coisa que eu falo muito sobre a pausa, que é como é que a gente pode, amanhã, não se arrepender de quem fomos hoje?
Como parar para pensar assim, ó, porque normalmente amanhã eu me arrependo de quem eu fui hoje. Cara, olha só, e se hoje eu estiver atento? E se hoje eu estiver presente para que amanhã eu não me arrependa? Esse é o convite. Porque a gente está tão automático, a gente está numa energia tão exteriorizada ao nosso próprio eu, a gente está tão lá fora que a gente não percebe. Faz sentido? Total. Total. É que tem um buraco aí, né? Dentro. Às vezes é difícil, né? Tem uma falta. É. Que É aquela coisa, eu tô olhando pro abismo, mas o abismo também me olha. É. E aí, o que eu vou enxergar, né? E eu acho O que eu não vou sei ver, voar. né? E talvez eu nem saiba mesmo. Exato. E aí eu caio no abismo. É. Então, às vezes, realmente precisa de um facilitador. Uma pessoa que te ajude nesse processo, né? Porque a Isso. pessoa sozinha, muitas vezes, ela não consegue chegar. Isso. Né? Por isso que a Isso. gente precisa do outro, né? É. A autorregulação, aqueles conceitos todos. E aí, Bárbara, tem tudo isso no ambiente do grupo. O René Caes, que é um teórico de grupos, ele fala sobre o aparelho psíquico grupal. Cada um de nós tem o nosso aparelho psíquico, mas o grupo tem o dele. E às vezes, uma pessoa sai e muda tudo. Uma pessoa entra e muda tudo. Sim. Então, assim, o que é o grupo hoje? Qual é a dinâmica de funcionamento desse grupo? Teve uma vez que eu fiz uma intervenção num trabalho, num grupo, onde eu fui extremamente duro com o grupo. E eu conhecia muito pouco o conceito de ser humano natural e ser humano integrado. E o meu ser humano natural, ele é um ser humano mais agressivo. E eu fui duro com aquele grupo. Porque o jeito de trabalhar daquele grupo era um debochando do outro. Um invalidando o outro. E nós começamos um trabalho e lá pelas tantas eu faço um movimento com a mão, que eu fecho a minha mão, como se eu pegasse no ar, e eu fiz esse movimento e eu disse pro pessoal, para tudo. Vocês percebem o que está acontecendo aqui agora? É o aqui e agora. Não é o lá e então, é aqui e agora. Vocês percebem o que está acontecendo? Ai, o que foi? Aí começa. Ai, o que foi? Tipo, não quero olhar para isso. Vocês percebem o quanto vocês se desqualificam com a maior naturalidade? Ai, a gente está só brincando. Mas eu percebo a expressão que vocês fazem. De deboche, as risadinhas que vocês dão. Esse é o jeito que vocês querem continuar trabalhando? Porque era justamente um final de ano onde a gente estava pensando o que nós queremos para as nossas relações no próximo ano. Bom, e aí teve choradeira, teve discussão. Eu fui confrontado porque eu estava tocando numa situação que eles acharam que eu não deveria tocar. Nós encerramos a atividade naquele dia e voltamos no dia seguinte. E aí fizemos uma reflexão e eles me agradeceram muito. Porque eles disseram, olha, já aconteceu muitas vezes de outras pessoas estarem conosco e entrarem na onda. E a gente tem certeza que isso nunca mais vai acontecer, porque a gente nunca tinha parado para falar, é como se desvendasse, se trouxesse à tona. Cara, tá sujo, vamos limpar? Não só tá sujo, mas na boa, tá fedendo. Tá fedorento isso aqui. Vamos limpar? Como é que a gente olha para isso? Vai desacortinando os véus, né? Vai tirando cada véuzinho, né? Que a gente vai colocando, né? E aí tem uma coisa que acontece nos grupos, que acontece aqui agora também, que é assim, vocês dois não só estão me olhando com muita atenção, mas enquanto eu falo, vocês estão refletindo muito. E isso acontece direto nos grupos. O pessoal começa a se dar conta. O pessoal começa a perceber. Quase que eu fiz assim aqui agora. Vocês percebem que vocês estão se dando conta de muita coisa. Concordando. Sim. Olhos vidrados. E eu percebo daqui fumacinha saindo também. Né? Então, é isso, gente. Como é que a gente vai começando a perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? E outra, qual é a minha participação para não só manter, mas propagar algumas coisas que eu condeno? Tá. Tu como pessoa. Nós todos. Tá. Falando assim de uma forma geral. Muitas vezes um líder me chama porque ele condena alguma coisa. Quando eu tô com o grupo, eu percebo que ele propaga isso que ele condena. Uau. E aí eu preciso chamar e dizer assim, tu te dá conta que tu estás responsável por tudo aquilo que tu me pediu para não acontecer? Uau. E ele diz,
E a gente É precisa questão da parar. cultura das organizações, né? Mas é tão sem se dar Sim, conta sim. que eu preciso fazer uma atividade Uhum. e nessa atividade ele percebe a dinâmica de funcionamento do grupo. Uhum. Por isso que eu digo que nós não fazemos dinâmica. Às vezes, profissionais de RH ou de educação corporativa me ligam e perguntam: Eduardo, tu faz faz aquela dinâmica? Ou tu faz a dinamiquinha? Ou a dinâmicazinha? Eu digo, gente, dinâmica quem faz é Uber, com todo respeito. Dinâmica quem faz é aplicativo de corrida. Eu faço atividades e a partir da atividade emerge a dinâmica de funcionamento do grupo. Sim. Porque eu posso fazer a mesma atividade com esse grupo e emerge uma dinâmica. E eu faço a mesma atividade com esse grupo e emerge outra dinâmica de funcionamento. Sim. Tem uma determinada atividade que eu faço, que é uma atividade muito rápida às vezes, ela é rápida, dura 5, 6, 10 minutos no máximo, onde a gente faz um círculo, eu trago uma consigna, uma determinação e eles se movimentam. Teve um grupo que eu dei a consigna, eu me virei para fazer algumas fotos e eles tinham concluído. Eles resolveram muito rápido, questão assim de 4, 5 segundos. Resolvemos. Enquanto normalmente os grupos demoram 3 minutos, 4, alguns até 6 minutos. Vamos ver o que aconteceu. Tá, todos tiveram a mesma ideia. Todos pensaram muito parecido. É um grupo extremamente analítico. Qual era o problema daquele grupo? Falta de criatividade. É um grupo que não inova. O que eles mostraram ali? Todo mundo pensa igual. Todo mundo deu a mesma solução e resolveram. O que não é o entrosamento benéfico dos grupos. Porque não tem divergência nesse grupo. Esse grupo não A diverge. divergência faz tu buscar ferramentas, né? Sim. Esse grupo Seja não para conflita. justificar a tua ideia, seja para sustentar, seja para mudar, né? E para ter novas E ideias. para ter novas ideias. Pra ter Quebrar novas padrões. ideias. Né? Eu Quebrar sempre padrões. falo que de 2, 3 ideias idiotas pode nascer uma terceira maravilhosa. Então, às vezes, as pessoas têm vergonha, Receio, né? têm receio de expor uma ideia, de expor algo que veio à mente, porque não faz muito sentido, não tem o porquê, mas se veio na mente, põe para fora. Porque vai unir com outra coisa sem sentido da outra pessoa, da outra que dali a pouco é a galinha dos ovos de ouro. E aí, às vezes, entra a questão tão falada hoje em dia da segurança psicológica ou da insegurança psicológica. Sim. Por que não falou? Por que não trouxe? Por que não compartilhou? Cara, todas as vezes que eu falei, eu fui malhado. Ser hostilizado é um medo universal. Claro. Todos nós temos medo de sermos hostilizados, todos nós temos medo de ser excluído, que é o próximo passo. Então, se o meu líder debocha de mim, se o meu líder reprova o que eu falo na frente de todo mundo, cara, eu não vou mais falar. Com certeza. E existem muitos ambientes onde ninguém fala e o líder nos chama para fazer um trabalho. As pessoas aqui não falam, elas não participam. Por que será? Por que será? Qual é a tua participação Sim. nisso? Qual a Qual é a tua abertura que ela contribuição tem, para né? isso? Sim, com certeza. Né? É muito sutil, né? É muito sutil. É. Muito sutil. Então, existe uma questão que é muito sutil que a gente está aprendendo a parar para olhar. Sim. E é importante fazer uma pausa. Por falar em pausa, eu acho que é importante fazermos agora uma pausa, exatamente para lembrar de quem está nos assistindo de que você pode participar. Sim, você pode participar conosco, com o nosso podcast, através do grupo VIP dos nossos espectadores. Através deste grupo, você pode interagir comigo, com a Bárbara, com os nossos convidados, receber dicas exclusivas, informações, ter acesso a muita coisa interessante e importante, que se você não participar desse grupo, você será excluído. Que peninha. Será excluído, não. Ficará excluído, melhor dizendo. Mercê das informações. E aí tem uma outra coisa. A gente tá onde a gente se coloca, né? A gente tá onde a gente se coloca. Sim.
Então, faço até eu o convite. Quer participar? Participa, se coloque, não é? Porque a gente não vai excluir ninguém, mas a pessoa que não vai se colocar. Então, Sim. a gente tá onde a gente se coloca. Com certeza. Tá naturalmente fora, né? Exatamente. Com certeza. Eduardo, eu dei uma olhada ali também na tua biografia, um pouco da tua caminhada, e tu tem uma proximidade com as práticas integrativas, né? Então, tu traz ali a questão da antroposofia. Como é que tu aborda essas questões mais sutis, traço espiritualidade, dentro desses ambientes corporativos onde parece não haver muito espaço para esse misticismo? Sim, Não existe uma resistência? sim. Pois então. Fala, vem o holístico lá falar com a gente. Mas Né? a tua pergunta, ela cabe, ela é bem pertinente, porque muitas vezes eu percebo crenças. Uhum, exato. Crenças. A ideia era chegar aí. Temos crenças. A sociedade tem crenças. Uhum. Então, já me aconteceu de ser chamado para trabalhar com um grupo de engenheiros dentro de uma indústria e daqui a pouco a pessoa que está me contratando diz assim, mas eles são muito pragmáticos, eles gostam de ferramentas, eles gostam Ok, tudo bem. Confia em mim, porque independente de quem eles são e de como eles são, eu sei que é uma pessoa. Uhum. E eu sei que é uma pessoa completa. E aí, por exemplo, eu levo como primeira atividade para esse grupo um rio da vida. Tela, tinta, pincel, uma consigna meditativa. Eu convido eles a fechar os olhos, colocar os pés no chão, respirar. E eu lembro do teu primeiro setênio. Uhum. E eu convido a pessoa para refletir na sua jornada de vida como se fosse um rio. Todo rio tem pedras no meio do caminho. Todo rio tem uma fase que tem águas mais calmas, daqui a pouco tem águas mais densas. Apesar do barro que aparece na superfície do rio ou da sujeira que aparece, embaixo tem muita vida, tem peixes, tem isso, tem aquilo. E eles vão meditando e vão meditando. E no término, eu convido eles para pintarem o rio da vida. Que legal. Qual dessas fases tu quer imprimir no papel? E depois eles apresentam para o grupo. Gente, quando tu vê aqueles engenheiros analíticos no alto dos seus 40 anos de idade, Uhum. com cargos de liderança, apresentando a macarronada dos domingos na casa da mãe, a infância onde um vendia pastel na esquina no interior do Rio Grande do Sul, as jornadas de vida, a relação deles não só muda, como eles dizem, cara, eu nunca tinha escutado essa história. Uhum. Eu não sabia que tu era esse. Sim. Eu não Passou por isso, né? Tu passou por isso. Eu não sabia, eu não fazia ideia. É empatia, né? E aí a gente começa a falar de empatia, e aí a gente começa a falar de reconhecer o outro. Isso. E é uma abertura para que a gente consiga conviver. Às vezes, algumas organizações, essa resistência é muito grande. Sim, imagino. Porém, normalmente, essa resistência não é das pessoas que estão participando. Sim. É de quem está te chamando, é de quem não quer errar, Uhum. é de quem tem medo de ousar. Sim, sim. Mas eu não sei se a gente vai por esse lugar, porque afinal de contas, esse grupo... Sim. E aí entram os estereótipos, Entendi. entram as Será crenças. que é uma medo até um medo de perder o controle daquele grupo, né? É um medo. Se a gente parar para pensar, né? Então, pessoas ignorantes, Isso. que não pensam, não questionam. Isso. Então, como é que tu vai tornar esse colaborador um questionador? Tu vai me trazer um problema aqui, né? Então, assim, é muito bonito trabalhar o sutil com determinados grupos. Requer abertura. Exato, Né? exato. Agora, eu também tenho um cuidado que é assim, eu tenho 12 anos de facilitação de grupos. Tem muitas coisas que hoje eu faço e que antes eu não fazia. Uhum. O meu cuidado é no sentido de abrir aquilo que eu sustento. Claro. Eu fiz a formação SBDG, a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Eu estudei e sigo estudando e sigo lendo muito. Legal. René Caes, Pichon Rivière, Bion, enfim, vários autores. Fela Moscovitch, uma brasileira, uma mulher maravilhosa, que tem um livro chamado Laboratório de Sensibilidades. Adoro, adoro. Eu preciso me instrumentalizar. Eu fiz a formação Germinar,
que é uma formação de base antroposófica, muito bonita, muito legal. Eu estudei pedagogia da cooperação, eu fui estudar sociocracia, eu fui estudar e fui investigar a formação de comunidades holísticas na Schumacher College. Eu fiz investigação ou observação goetheana da natureza com uma cebola. Eu fiz observação de cebola num desses encontros. Tu ficar 45 minutos observando uma cebola. Qual é o cheiro? Qual é a textura? Para quê? Para desenvolver o meu sutil. E em grupos, uma série de experiências para cada vez mais conseguir abrir, nutrir e sustentar espaços de diálogo, que são espaços vivos. Eu não sei como o outro vai reagir. Eu não sei quem o outro vai ser diante das provocações que eu estou trazendo. Eu não sei, inclusive, o que o outro vai acessar. Eu já vi uma pessoa começar a se mutilar em um encontro, onde eu estava como participante. Uau! E o coordenador do encontro precisou segurar a pessoa, porque senão ela ia se machucar muito. Eu não sei o que eu vou acessar. Por isso eu preciso ter muito Abriu cuidado. a caixa preta. Eu não tô brincando. Eu preciso ter respeito, eu preciso ter cuidado, eu preciso trazer leveza. Agora, eu não deixo de trazer profundidade. Eu não deixo de trazer significado. Eu não sou animador de festa. E eu não tô desrespeitando o animador. Ele tem um papel num determinado momento. Sim. Ele tem um papel e ele tem uma importância num determinado momento. Mas esse não é o meu trabalho. O meu trabalho não é fazer brincadeira, nem fazer diversão pro grupo. E aí, às vezes, acontece da pessoa que me solicita, ela vai lá e diz assim: Eduardo, eu acho que as pessoas estão incomodadas. Eu digo, sim, faz parte. Elas estão incomodadas porque elas estão refletindo e isso vai ser muito positivo para o processo. Mas será que não é ruim elas estarem tão incomodadas? Eu disse, nós vamos processar tudo isso depois. Tem uma atividade que eu faço onde as pessoas estão pintando e estão fazendo uma pintura, e uma pintura muito bonita, e é uma pintura em grupo, cada um tem um pincel, cada um tem uma cor, e eles estão pintando uma paisagem, só que eles não combinaram. Ninguém combinou. E eu sou o único que tem o pincel mais grosso e a tinta preta. E eu vou lá e eu estrago a pintura deles. Como é que eles reagem? Alguns corrigem. Alguns deixam aquilo e já teve, inclusive, quem pegasse um copo d'água, destruísse tudo e dissesse, se é para estragar, estrago eu, então. E no dia a dia é assim que funciona, gente. E na hora que as coisas estão mais exigentes dentro da organização, é assim que vocês são líderes? Porque eu trabalho muito com liderança. É assim? Como é que é? De novo, ser humano natural e ser humano integrado. Reação ou atitude? O que é bom pra mim que eu faça? As fumacinhas. Sim. Agora. Momento fumacinha. Momento fumaça. Total. Reconhecem? Sim. Sim. Bah, que legal. E Ficar na fumaça. são momentos em que a gente precisa expor a ferida para que possa curar. Se não trouxer a dor à tona, se ela não aparecer, fica difícil de trabalhar e de curar. E normalmente quem cura, Marco, são eles. Sim. Eu não curo nada. É tudo de dentro para fora. Por isso eu digo, quer vir? Facilitador. Isso, é isso aí. Eu facilito o processo de aprendizado, eu facilito o processo de autoconhecimento. Sim. Agora, comigo, as pessoas se autoconhecem. Terminou o encontro, vai para o dia a dia, aí elas se autodesenvolvem. O autodesenvolvimento não acontece comigo. O autodesenvolvimento acontece na hora que a reunião está pegando fogo e que ela escolhe ter uma atitude diferente. Sim. Ali ela está se desenvolvendo. Comigo, ela conheceu que ela é mais agressiva, ela conheceu que ela é mais para fora, ela conheceu que ela tem um jeito assim, que o bicho dela é esse. Isso tudo ela conhece comigo. No dia a dia com os outros, Sim. ela se desenvolve. Eduardo tá me dando uma curiosidade. Não é um desafio, tá? Mas eu tô te vendo muito o Eduardo dentro do profissional
E quem é o Eduardo na vida? Como é que tu traz isso para as tuas relações? Não sei, da tua vida mesmo, assim, se tu quiser compartilhar, assim, né? Da relação, casamento, filho, porque eu imagino o quanto que isso, e todo esse teu conhecimento, né? A gente consegue aplicar isso na vida, nas relações, assim, com a tua mulher, com a tua filha? Não sei como é que é a tua vida, mas, assim, eu quero conhecer um pouco do Eduardo, assim. Quem é o Eduardo? Eu sou, Cara. eu sou casado há 26 anos. Tá super dando certo. Tá dando certo, tá 26 funcionou, anos. funcionou. E não só Eu já tô no 26 terceiro anos. aqui, e não deu ainda. Eu diria assim, ó, 26 anos, muito feliz, uma pessoa maravilhosa. A Dani, ela é 5 anos mais velha que eu, e a Dani, no início, ela era muito debochada. E aí, nós dois somos debochados. Mas ela é muito sensível, ela é professora de inglês. Eu adoro. Vou começar a falar da Dani, né? São 26 anos de uma relação muito legal. O Max é o nosso filho. O Max vai fazer 20 anos agora, esse ano, 2025. E ele é um cara extremamente sensível. Ele é um cara muito conectado, muito atento. E já é uma geração, eu acho, muito diferente da minha. Eu lembro assim, eu metia os pés pelas mãos em situações que ele tira de letra. Uau. E ele olha, e ele percebe, e ele fala, e ele pondera. Eu já vejo ali um ser humano muito integrado, de um jeito muito natural de ser, né? Então, assim, eu sou o cara que gosta de disco de vinil. Eu tenho as minhas pausas, principalmente no final de semana. Sim. O meu sábado de manhã é em casa, com café. E sempre foi assim? Porque agora teu filho tem 20. Agora mas meu quando filho teu tem 20. filho tinha 5. A gente brincava muito. Tá. Então, assim, o Max, eu sempre fui de brincar com ele. Teve uma época muito longa da nossa vida em que a minha sogra tinha uma casa na praia. Era um condomínio em Osório, um condomínio chamado Interlagos. Então tem uma lagoa. A gente era muito de andar de bicicleta, Que legal. caminhadas. Tinha ali uma vida social muito legal também, muita natureza. E durante todo o período que nós estivemos com Interlagos, porque a minha sogra tinha Interlagos, a gente ia todo final de semana para lá. Então, imagina assim, era inverno, era verão, casa na praia, perto das montanhas ali da 101, um ambiente extremamente agradável, ar puro, muito pé no chão. Eu acho que tem uma coisa que me conecta, que eu adoro, que eu sinto muita falta. Ela vendeu essa casa em 2020. Eu sinto falta na pandemia. Eu sinto muita falta de grama e de botar o pé no chão. Carregar, né? O pé não é o pé com calçado, o pé assim, tira meia, tira tudo, bota o pé no chão, na Isso terra. é essencial. Energeticamente, isso é essencial. Com certeza. Aquilo me dava um alívio, me dava uma sensação tão boa. E aí, dali, a gente ia jantar, ia fazer uma historinha. Então, assim, a gente sempre conviveu muito com isso. A minha mãe, ela é psicanalista. Olha aí. O meu pai, que faleceu em 2016, depois de ter tido um AVC em 2012, o pai era psiquiatra. Então eu diria que a minha casa era uma loucura. Legal. Crescer nesse ambiente, né? Era, tem mais irmãos? Assim? Eu tenho uma irmã, Tá. a Cláudia, que é psicóloga. Tá, olha aí. As conversas passavam né? muito por esse lugar. Legal, que legal. Né? E não à toa, depois de ser publicitário e depois de fazer uma transição, eu resolvi estudar a psicanálise dos grupos. Eu fui estudar grupo. Né? Então, esse é o Eduardo, muito que está em casa, que gosta de estar em casa. Adoro estar na minha casa, gosto muito dos meus discos de vinil do lado. A caverna do homem. Assim. É a minha caverna, é o meu lugar de me recolher. Isso. E gosto muito de discos de jazz. Eu ouço muito Dave Brubeck, eu ouço muito Miles Davis, eu ouço muito Nina Simone. Né? Ao mesmo tempo que, muito ecleticamente, eu também gosto de rock mais pesado. Eu gosto muito de Led Zeppelin, eu tenho uma coleção de Kiss, eu tenho uma coleção de Deep Purple, eu tenho as coisas mais pesadas. E eu tenho o viajandão, que é o meu Yes, é o Pink Floyd, tenho as coisas eclético.
Então, algumas coisas eu não tenho, porque não faz o meu estilo. Sim. Né? O Mas sertanejo. foi experimentando, conhecendo, vendo, né? Sentindo, né? Isso. E é muito interessante a coisa das fases da vida. Né? Eu reconhecendo as minhas fases, eu reconhecendo a minha leitura. Eu tô lendo Nietzsche, né? Assim falou Zaratustra. Tô na parte bem ali, final. Eu leio muito, adoro ler. Agora já comprei a Filosofia da Liberdade do Steiner, tá ali esperando, vai ser o próximo. Já soube, inclusive, que eles se encontraram, né, o Steiner e o Nietzsche, quando o Nietzsche já estava completamente malucão, já estava, enfim. Então, estou trazendo um pouquinho do Eduardo Chefe, que gosta de viajar, que gosta de cinema, que gosta de ler, que escreve. E que... isso te permite essa flexibilidade, né? Que nem a gente está falando. A vida ela é uma respiração, né? Então, tem horas que a gente está inspirando e a gente está para dentro, tem horas que a gente está expirando e a gente está para fora, né? Então, aprender a reconhecer que isso é um fluxo, né? E não ficar num só. Isso. Né? Permitir esse equilíbrio, né? Entre o momento que a gente... E o momento que a gente... solta, né? Que nem a criança, né? A criança é assim, né? Ela tá ali, daqui a pouco tu tá... Eu vejo pelos meus, né? Daqui a pouco vem, mãe, não sei o quê. Ah, tá. Daqui a pouco sai. Aí daqui a pouco volta. Aí daqui a pouco vai, né? Então a criança tem essa respiração também, né? Ela tá ali. Eu tenho um casal de 11 e 8. 11 e 8. Mas eu cuido deles completamente sozinha, assim, né? Então é uma loucura, porque tu sente que tu falha e ao mesmo tempo, né, tu valoriza a tua presença agora, né, com 20 horas de trabalho de direção na TV, assim, né? É uma loucura, né? E aí a gente fica dizendo, tá, como é que eu consigo melhorar essa qualidade da presença também, né? É uma presença que diminuiu muito, mas que qualificou, né? Então, assim, eu tenho lá, sei lá, 10 funcionários lá, que são pessoas muito mais jovens do que eu, e eu vejo que eu chego em casa, eu sigo com a mesma liderança, assim, só que isso ajudou. Né? Isso está me forçando a liderar esse grupo, né? Que são muitas pessoas ali com muitas idades diferentes, que tem que me respeitar como uma liderança, e nem sempre isso é fácil, porque eu sou uma pessoa amorosa, eu sou tranquila, mas eu tenho que mostrar, né? Que nem tu falou, assim, às vezes vem uma situação e tu tem que agir, só que tu congela. Puta, eu devia dar uma carcada nesse cara aqui, mas eu congelei, não consegui. Né? Então nem sempre é fácil, né? E aí tu traz isso para tua maternidade, né? Para o momento em que tu tem que, pô, fiquei o dia inteiro fora, como é que eu vou brigar agora? E às vezes tu congela. Geralmente. Né? Geralmente não, mas assim, eu acho que tudo é desenvolvimento, né? A gente vai ganhando segurança, a gente vai ganhando uma liderança que tu conquista não só por uma autoridade, né? Mas pelo grupo mesmo, de tu motivar, saber que tu é um ponto focal, que as pessoas podem sentar contigo, chorar se preciso, né? E ao mesmo tempo tu é o chefe, né? Então, saber que tem esse lugar, né, para isso, né? Não é fácil, né? Não é fácil. É um aprendizado. E tem as crenças, né, desse lugar todo. Sim. Porque eu não posso falhar. Cara, eu posso falhar. Isso aí para mim é terrível. Eu posso falhar, eu vou falhar. Porque se eu fico que eu não posso falhar... É aí que é mesmo que eu erro. E não só a crença do eu não posso falhar, ela vai muito contra a realidade que é, tu vai falhar. E se eu admito, e aí entra o acolhimento, né? Como é que eu acolho? Cara, eu vou falhar. E eu não só vou falhar com a equipe, eu vou falhar com os meus filhos. E tá tudo bem, porque se eu falhar com amor, é diferente de se eu falhar com ódio, com desleixo, com rancor, com outras questões. Então, assim, eu falhei muito em vários lugares. Quem é isso? Agora, todas as vezes que eu falhei com amor. E não é só ficar também naquele lugar, a intenção foi boa. Tá, mas qual é o aprendizado que eu tiro? Como é que eu cuido para não falhar de novo na mesma questão? Como é que eu evoluo um pouquinho para que da próxima... Porque senão, todo dia eu tô arrependido de ontem, cara, aí também não funciona. E é exatamente isso que bloqueia muitas pessoas de tomar atitude, de mudar a própria vida. As pessoas ficam em relações abusivas, muitas vezes, com medo de errar, com medo de tomar atitude. Uma negligência de si mesmo, né? Ficam se escondendo. E profissionalmente também. E acostumadas com uma dor já conhecida. Sim. Porque tem muita gente sofrendo, mas não muda de dor. Essa dor eu já conheço. Claro. Essa dor eu já sei lidar com ela, já sei quais são os remedinhos que aliviam essa dor. É o ser humano animal, o instinto reptiliano. Prefiro sofrer o que eu conheço do que enfrentar o desconhecido. Isso, Marco.
E às vezes o desconhecido nem é tão dolorido. A dor tá na nossa... Eu já conheço mastigar pimenta, então eu vou continuar mastigando pimenta, mas tem aquela cana docinha ali do lado, eu não conheço. Vou continuar na pimenta, que eu já sei o que é. É isso aí. E assim andamos nos nossos ambientes de trabalho, na vida. Então, a minha atividade, uma coisa que eu gosto dela, é que cada dia é um desafio novo. Eu tenho muitas empresas que trabalham comigo em São Paulo, às vezes eu vou para Pindamonhangaba, às vezes eu estou em algum outro lugar, em Araçariguama, às vezes eu estou aqui em Porto Alegre. São grupos diferentes, são empresas diferentes, são realidades diferentes. E é maravilhoso, porque eu tô aprendendo muita coisa. E com idades vendo diferentes, eu imagino também, idades diferentes. Então, assim, a gente tem um jovem hoje de 20, é diferente do que tu vai fazer com uma pessoa de 40 daqui a pouco, né? Que o Jóia, eu vejo ali pela equipe lá, os caras estão tudo de fone, tem que jogar um papel para falar com o cara, que é o jeito dele trabalhar. Ele entra num zona ali, que é onde ele se concentra, né? Então, é difícil, às vezes, tu conseguir, né, pegar o grupo quando cada um tá na sua zona individual, assim, né? E chamar pro coletivo, E chamar pro coletivo, Bárbara? né? Não é fácil, né? Não é, porque eles têm que se desafiar também, né? E Muito mais fácil eu ficar no meu fonezinho aqui e não falar com ninguém. Fechado, né? E daí vem essa subchamada do meu livro, que é a questão da inteligência coletiva, não é? Porque o que um sabe é uma coisa. Porque a gente sabia da inteligência emocional, né? Tu tá trazendo, então, esse conceito dessa inteligência do coletivo. A inteligência do coletivo, que é como dizia o Aristóteles, não é? Eu acho que é o Aristóteles. Aristóteles o resultado é maior que a soma das partes. Sim. Né? O resultado é maior que a soma das partes. Então, assim, o que o Marco sabe é uma coisa. O que a Bárbara sabe é uma coisa. Quando a gente soma, e aí entra aquilo, Marco, que tu falou, meio a duas ideias ruins, pode emergir uma terceira maravilhosa. Quando a gente está trabalhando, eu digo assim, eu sempre trabalho em duplas de facilitação, em grupos de facilitação, a gente tem um termo que a gente usa que é o piramidar. Então, o Marco trouxe uma ideia, piramidando nessa tua ideia, eu também acho isso, piramidando, cara, a gente é o e se a gente fizer mais isso, e mais isso, eu não estou invalidando a tua ideia, eu não estou te criticando, mas eu tô tendo uma outra ideia em cima disso que tu tá trazendo. Sim, isso é interessante. Então, como é que a gente piramida e dá espaço para que as pessoas possam piramidar nas nossas ideias? Tu não tá invalidando a do outro, né? Não, não. Tu tá, inclusive, eu preciso da tua ideia. Só que eu também ela quero é a botar base. Ela é a base, né? E eu quero botar mais isso. Interessante. Mas é legal. Eu quero botar mais isso. Interessante. Então, como é que eu piramido da ideia do outro e como é que a gente constrói junto algo, né? E é um exercício. É um exercício. A gente conhece muito. Mas isso, as pessoas normalmente desqualificam. Não só mas eu já tentei e não deu certo. Mas acaba desqualificando até o outro, né? Sem se dar conta. Sim. Então, a forma como a gente fala, ela é muito importante. E a forma como a gente reage. Eu costumo dizer que algumas pessoas têm uma incontinência facial muito grande. Algumas pessoas têm incontinência urinária, tá tudo bem. Mas algumas pessoas têm uma incontinência facial. O que é uma assim, incontinência facial? Tu tá falando, eu tô fazendo careta. Eu tô fazendo careta. Eu tô fazendo cara. Vamos usar essa alfinetagem. É uma incontinência facial, porque eu tô falando... A pessoa não consegue conter as expressões aí. A pessoa não contém as expressões, só que tu tá aqui trazendo uma ideia e a pessoa já tá com a testa franzida. Entendi. A não ser pelo Botox, que eventualmente já não se franze mais, já não se tem como saber o que a pessoa tá pensando. Mas ela faz assim, ela começa a fazer, e começa a fazer expressões e que tu diz, cara, eu nem, né? E ela tá te afastando. Claro. Então, como é que a gente também, com o olhar 43, aquela coisa... Tá, vai, fala. Vou te ouvir agora. Sim, super aberto. Super aberto. Teu corpo, assim, né? Todo fechado, né? Tá, fala aí, qual é a ideia? Ou então isso. Terminou? Sim, a pessoa tá falando no meio da fala, tu pega o celular e volta ali, tu já foi, né? Já. Me diz, fala que eu tô te escutando. Isso, Tô te ouvindo aqui, vai. Ouvindo, não tá escutando. Sim, com certeza. Então, é isso. Eu acho que as relações humanas têm aí um leque maravilhoso de coisas para a gente falar e, principalmente, isso. É como a gente reage aos outros e como a gente se relaciona com os outros. Porque quando a gente resolve se relacionar, a gente precisa estar aberto. A gente precisa dialogar.
E dialogar, eu vejo muita organização falando, mas não dialogando. Ou seja, os líderes que vão lá falam. Eu falei para todo mundo. Sim. Tá, mas tu conversou? Não, mas eu já falei pra turma que não é mais para fazer isso. Ah, mas tu conversou. Por que eles fazem isso? Conversou. Da onde que veio? Acordos mórbidos dentro das organizações. Quantas organizações têm acordos que nunca ninguém acordou? Mas todo mundo faz aquilo. E aquilo não é bom para a saúde da organização. Cara, ninguém tranca a porta, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém aquele outro. Quem é que combinou isso? Não, ninguém combinou. Qual é o ganho secundário que o time tem em fazer aquilo que ninguém combinou? Alguém está ganhando. Alguém está sendo beneficiado. Como é que a gente cuida? E como é que a gente determina algumas questões? Né? Então, eu adoro. Que legal, maravilhoso. É um mundo maravilhoso de relações para serem nutridas. Eu diria isso. E agora eu vou pedir uma dica prática. Uma dica prática para o quê, Marco? Seja mais específico. Agora, Por favor. Agora o problema é contigo. Uma dica prática. Uma dica prática para que as pessoas possam entender o momento de fazer uma pausa, possam entender o momento de interagir. Tá. Sabe, Marco, eu tô te escutando e tô lembrando de uma questão que às vezes passa batido por nós, que é o quanto o nosso corpo nos dá sinais. E às vezes a gente não reconhece os sinais do nosso corpo. Outro dia eu estava em casa lavando a louça, essa atribuição é minha lá em casa. E eu gosto. É um momento meu lá, às vezes, até na hora que eu tô lavando, eu sigo com o meu cálicezinho de vinho e tá tudo bem. A Dani cozinha maravilhosamente bem e adora cozinhar. Eu brinco com ela, tu suja que depois eu limpo. Tá tudo bem, né? Na cozinha é assim. E eu deixei um copo cair. E a hora que eu deixei o copo cair, eu não prestei muita atenção, mas eu peguei o copo, ele não quebrou e eu deixei cair de novo. E aí eu paro para pensar e eu convido as pessoas a estarem atentas aos sinais que o nosso corpo tá dando. Cara, eu tô com uma dor no ombro. O que isso quer me dizer? Eu estou deixando as coisas cair no chão. O que isso quer dizer? Eu tropecei na calçada. O que isso quer dizer? E eu ficar mais atento aos meus sinais. As minhas mãos nunca suaram tanto. O que está acontecendo? Por que eu tô suando? Outra coisa, eu não me atravesso na conversa dos outros. Mas daqui a pouco eu me percebo me atravessando. Eu não falo alto com as outras pessoas e eu percebo que eu tô falando. Eu não paraliso e eu percebo. Então uma dica que eu posso deixar é que as pessoas passem a se perceber um pouco mais. Que as pessoas passem a se olhar um pouco mais. Qual é o teu padrão? Tu é para fora ou tu é para dentro? E a partir do momento que a gente começa a reconhecer os nossos padrões, talvez a gente possa, em alguns momentos, perceber se está sendo adequado ou não. O que eu posso mudar um pouquinho em mim hoje para que eu interaja de uma forma mais saudável, para que eu me responsabilize e amanhã eu não esteja desgostoso com quem eu fui hoje. Eu não esteja arrependido do que eu fiz ou do que eu não fiz. É por aí, gente. Maravilhoso. Adorei. Foi uma ótima dica. A aula, E né? vai ajudar Passou voando. muitas pessoas. Com Passou certeza. voando. E estamos chegando ao final do nosso podcast. Eduardo, as pessoas quiserem comprar o teu livro, como é que elas fazem? A melhor forma... Tá. Tem duas, tá? Tá. Na verdade, tem várias. Esse Tá. livro, ele tá na Amazon. Ah, legal. Ele tá na Amazon, então é O só... facilitador e a facilitação. É só entrar na Amazon. E o próprio Editora portal... Bambual. O portal da Bambual, Tá. também ali o livro Boa. tá à venda. Ele é entregue em todo o Que Brasil. legal. Eu fiz uma coisa que eu não tinha feito ainda. Eu comprei o meu livro... Pra ver a jornada. Comprei ele físico, Aham, várias, eu vou em aham. livrarias, em várias eu compro ele Que físico, legal, eu gosto, que legal. né? Agora eu comprei o e-book. Ele Tá. também tem e-book para todas as plataformas de e-book no mundo todo. Que legal. Eu comprei pela Apple, pela loja da Apple, Aham. mas ele tem para Kindle, ele tem para todas as plataformas. Quem gosta de e-book vai encontrar o facilitador e a facilitação. Caminhos para potencializar a inteligência coletiva, nutrindo as relações. Maravilhoso. Que maravilha. Então tá. Muito obrigada, Eduardo. Prazer Obrigado. falar com Sua vocês, eu presença. agradeço. É É Muito um prazer obrigado. nos ter aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
E para você que nos aguardou até agora, espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar lá no grupo e comentar, pedir as suas dicas, informações e tirar as dúvidas, ou comentar aqui embaixo. Então dá. Até o próximo podcast. Até mais.